Sou mais um que está aí nesse êxodo urbano, digamos, que alguns de vocês eu imagino que também. Eu estou morando aqui em Friburgo há 5 anos, trabalhando com agrofloresta, também trabalho com colheita de jussara para produção da polpa e com inventário florestal aqui na região. E é um prazer também estar participando aqui dessa implantação agroflorestal aqui na RPPN. E é isso, já falamos um tanto sobre a RPPN, mas sempre que quiser, Bernardo, complementar alguma coisa, fique à vontade. E aí, para começar, é importante a gente entender esse conceito de agrofloresta, né? Que é um conceito que está um pouco na moda, mas se a gente for analisar na prática, é algo que é muito mais antigo. Como o nome já indica, é uma união de agro com floresta. Então, assim, a gente está se inspirando na floresta que está ao nosso redor aqui, principalmente no nosso clima tropical, para ter a nossa produção agrícola, né? Porque é justamente um sistema agrícola que une esses dois interesses, digamos assim. O nosso interesse humano em produzir alimento, medicina, madeira, etc., e o interesse da natureza de ser florestada, né? Então, o conceito é basicamente esse, e eu acho importante também a gente falar um pouco do histórico, principalmente aqui no sudeste do Brasil, né? Porque aqui, até a GECE, se quiser dar uma fala antropológica um pouco sobre isso, é um território que já é ocupado há milhares de anos, mas que, conforme a invasão europeia foi dizimando tudo que estava no meio do caminho, a gente acabou perdendo muitas das sabedorias tradicionais, inclusive sobre quais povos que habitavam aqui a região de Friburgo, né? Isso não foi muito considerado pelo colonizador. Consequentemente, o que acontece? O europeu, quem já esteve na Europa, consegue entender que é um clima totalmente diferente do clima que a gente vê aqui no sudeste brasileiro. A floresta tropical é totalmente diferente de uma floresta temperada, que já é ocupada também há milhares de anos sob um outro tipo de manejo. Então, no momento que o europeu veio aqui e ocupou essas terras, ele veio aqui com uma mentalidade agrícola de um clima temperado. Consequentemente, ele não soube aproveitar os recursos que a gente já tinha naturalmente, ele soube explorar e substituir. Então, no histórico agrícola aqui do Sudeste, a gente passou muito pelo ciclo do café. Então, o que houve? A gente tinha uma floresta maravilhosa, como a gente ainda tem aqui, por exemplo, extremamente rica. E assim, uma coisa que é importante a gente entender, né? A gente vê uma floresta, como aqui, por exemplo, essa floresta cheia de animais, riquíssima. Você, Bernardo, você para em algum momento para irrigar as árvores da floresta? Ou para adubar a floresta? É algo que se retroalimenta. Então são esses conceitos que a gente quer adicionar no nosso sistema agrícola. E foram conceitos que não foram propagados. Então a gente teve aqui no Sudeste a agricultura do café, por exemplo. Então o europeu veio, desmatou tudo. Depois que ele tirou toda essa cobertura florestal, a gente tinha aquele solo maravilhoso, riquíssimo em matéria orgânica, em nutrientes e tudo que há de bom. Então ele plantou o café, que é uma cultura exigente, e não só ele plantou o café, como ele plantou o café em monocultura, como é típico da agricultura de climas temperados. Consequentemente, esse café produziu, uma hora ele parou de produzir, porque ele consumiu tudo que havia naquela terra, que não foi reposto. Consequentemente, a gente teve a queda do ciclo do café. Aquela terra ficou lá totalmente degradada, por si só, ela não conseguiu se regenerar da forma que ela era antes, e o ciclo agrícola seguinte disso foi a pecuária. Então a gente tinha aquela terra devastada, só o que conseguia nascer de forma geral era capim, então as pessoas substituíram o café pelo gado. O gado foi mais um processo de degradação desse solo, que foi ocupado somente por gramíneas, pisoteadas e tudo mais. Eventualmente a gente vê que nem o gado está produzindo direito aqui em Friburgo. A gente vê pastos, uma meia dúzia de vacas, mas a gente não tem grandes indústrias leiteiras por aqui. A própria Macuco, por exemplo, compra leite de Minas Gerais para ter os seus produtos e tudo mais. Então, o que acontece? A gente vê um histórico na nossa região de descaso, de mineração de recursos, de certa forma. Tirou tudo que é de bom da terra e o que nos sobrou
em muitos casos são pastos degradados que é difícil plantar qualquer coisa. Junto a isso, a gente tenta resgatar um cultivo indígena que já havia nessas regiões, que envolve mais diversidade e principalmente plantas nativas, né? Então, a gente se inspira na floresta em diversos conceitos que a floresta apresenta para a gente. Um desses conceitos é o da sucessão florestal. A floresta, como a gente vê hoje, ela passou por vários processos até chegar no momento que ela é hoje em dia. Que são processos que ocorrem quando, por exemplo, alguém corta uma parte de floresta, ela passa por diversos estágios até chegar à estrutura e à biodiversidade que a gente vê nas câmeras aqui, por exemplo. Então, a gente que está partindo de um solo praticamente exposto, onde só há gramíneas e não existe muita diversidade, a gente está nesse estágio aqui, pioneiro, um momento que, enfim, um campo aberto. Então a gente vai fazer os nossos plantios de forma que a gente aproveite essa sucessão, de forma que ao longo do tempo a gente produza mais e outros tipos de coisa que a gente não conseguiria no estágio atual de pasto, que é o que a gente vai encontrar lá em campo. Então esse é um conceito muito importante, porque a gente está falando de produção não só em metro quadrado, mas em metro cúbico também, e ao longo de um tempo muito mais longo. A gente vai plantar, por exemplo, junto com uma rúcula, com uma alface, com uma mandioca, uma castanheira, que a gente vai colher frutos daqui a 40 anos. Então a gente está pensando num prazo longo, numa imagem mais longa desse tipo de sistema. Aqui eu trouxe outras duas imagens desse grupo Árvore e Água, que é muito interessante, que é para falar de outros dois conceitos que a gente quer pegar emprestado da floresta para os nossos cultivos agrícolas. Um deles é justamente a interação extremamente diversa, quase inexplicável, de todos os seres que integram essa floresta. O que é importante, principalmente quando a gente compara com outro sistema agrícola, que a gente estava falando, monocultural, onde você vai ter ali, você vai plantar inhame, você vai ter inhame, só. Então, o inhame ele fica sozinho, de certa forma. Na agrofloresta, a gente busca essa interação diversa com os micro-organismos que a gente vai estar alimentando, com a cobertura do solo, com a água que passa dos rios e da chuva, com os animais que podem estar trazendo sementes de outras espécies, com os fungos que fazem toda uma conexão entre os vegetais, enfim, com tudo, com o sol, com as pessoas. A gente quer justamente que isso seja um sistema integrado, não um sistema estéril, né? Eu quero cultivar isso, vai ser só isso. A ideia é a gente cultivar de tudo em um mesmo solo. Outro conceito é o da estratificação, que a gente tem muito tipicamente nos nossos ambientes tropicais, que é novamente a ideia de não cultivar só em metro quadrado, mas em metro cúbico. Então a gente está falando, por exemplo, de um extrato herbáceo, até das raízes, que, passando por um exemplo já agroflorestal, a gente pode estar cultivando em um mesmo metro quadrado uma cúrcuma, uma pimenteira, uma castanheira, um abacate, pode ter uma pitaia subindo nessa castanheira, pode ter, sabe, todo tipo de coisa, orquídeas, baunilha, etc., maracujá. Então a gente fala basicamente de um extrato herbáceo, que é o mais baixinho de todos, de um extrato arbustivo, de um subbosque, que muitas vezes envolve futuras árvores. A gente fala de um dossel, que é o teto da floresta. Quando a gente está dentro da floresta, a gente vê as copas se conectando. E das espécies emergentes, que são aquelas espécies que sobressaem ao dossel. Muitas vezes como um jequitibá, por exemplo, ou até mesmo uma embaúba. Então, a ideia justamente é aproveitar todos esses conceitos. Então, no momento que a gente faz uma implantação, a gente já vai estar plantando as árvores do futuro, ao mesmo tempo que a gente vai estar plantando coisas que a gente vai colher daqui a 30 dias, como rabanete, por exemplo. De forma que, ao longo do tempo, a gente vai estar tendo colheitas o tempo todo e colheitas diferentes, obedecendo justamente esse ciclo florestal. E aí a gente entra num ponto extremamente importante da agrofloresta, que é o planejamento. Então a gente pensa, por exemplo, no que plantar,
quando plantar, onde plantar e quem vai manejar. Tudo isso, uma coisa você tem que pensar junto à outra. Então, quando a gente pensa no que plantar, a gente pergunta principalmente à pessoa que está introduzindo esse plantio. O que a pessoa quer? Ela quer uma produção comercial, ela quer um foco mais no manejo da biodiversidade. E o que ela quer de comercial? Ela quer ser um produtor de aipim? Ela quer ser um produtor de café? A gente tem, principalmente levando em consideração a nossa biodiversidade, opções infinitas do que vai ser o carro-chefe do nosso cultivo, né? E eu queria até te perguntar também, Bernardo, se vai ter um carro-chefe, se o foco vai ser biodiverso, frutíferas da Mata Atlântica. Se quiser falar um pouco sobre isso também. Então, eu acho que nós temos aqui o Adeildo, né? Sim. Que ele vive disso, né? Sim. Da produção agrícola. Então, a ideia, né, é que a gente possa ter uma produção que vá servir para que ele possa ter a sua oferta, né, dos produtos que nós vamos gerar aqui. Eu não sei quais são, aí, né, a gente vai ver, né, e que esses produtos possam sair com um certificado, né, produzido na RPPN. Tá? O sistema agroflorestal. O sistema vai ter aquela garantia daquela produção, né, como se fosse um selo orgânico. Tá? E eu acho que isso vai agregar valor à produção dele. Então, o que vai ser produzido, eu não sei. Agora, por exemplo, eu acho que é interessante que nós não temos assim, muita cultura, por exemplo, de frutíferas nativas, né? De Mata Atlântica. Sim. Porque o nosso hábito alimentar ele é diferente e essas frutas também, até onde eu sei, não são tão atrativas, né? Comerciáveis e tal. Mas elas são muito importantes para a propagação das espécies, né? Para difusão de sementes e tal. E a gente também quer fortalecer um pouquinho, né? Esse viés das frutíferas, né? Então a gente vai, e outras coisas que eu vou aprender também no caminho, né? Para a gente ir caminhando num passo a passo. Sim. Então, uma pergunta, por favor. Essa área onde você está pretendendo implantar o sistema agroflorestal, ou começar ou continuar, ela é a área de RPPN, afetada pela RPPN, ou é a área da propriedade que não é RPPN? Então, ela não é RPPN. Porque o que acontece? A área aqui, né, do nosso território são 200 e tantos hectares, 200 e pouquinhos hectares. Tá? Então, quando nós pensamos a RPPN, a gente pensou, eu vou querer uma área, né, em que eu possa ter um certo manejo, tá? E que me dê uma certa liberdade, porque nós poderíamos ter uma área para visitação, uma área dentro de um plano de manejo, que toda unidade de conservação tem que ter. Só que o que acontece? Para ter uma atividade de produção agrícola comercializável, não pode ser na RPPN, porque ela é uma unidade de proteção integral. Então, já prevendo essa possibilidade, todas essas áreas com esse tipo de manejo de produção de viveiros, inclusive, que acho que é uma etapa posterior, tal, né, para fortalecer as espécies que a gente tem aqui, isso é tudo fora da RPPN. É uma agrofloresta, né, no caso. É a RPPN que é intacta, né? A RPPN, ela é intacta e é proibido, proibido fazer qualquer atividade econômica, né, de extração, de produção agrícola. Uma outra área. O que está fora da RPPN não tem problema. A gente pode fazer dentro dos limites condicionantes da APA, que é uma unidade de proteção de uso sustentável, também tem restrições, mas são muito menos do que as de uma proteção integral. Aí a gente aqui pode trabalhar com mais liberdade. Então a gente, por exemplo, já abordou essa questão de quem vai fazer o manejo, né? Que vai ser eu junto ao Adeildo, e isso vai, consequentemente, decidir o que vai ser plantado. Que a gente vai plantar, né, Adeildo, coisas que possam ser comercializáveis, né? Coisas que as pessoas comprem. E, ao mesmo tempo, que a gente vai também ter esse foco, que eu, pessoalmente, acho muito interessante, das frutíferas nativas.
até justamente para quebrar esse conceito que o brasileiro, não é bem um conceito, mas é esse fato de que o brasileiro não conhece as próprias frutas, né? Quem que já comeu cambuci? Entendeu? Isso é uma pena, isso é sistêmico, sabe? É interessante para o sistema vender coisas que já são, sabe, comercializáveis. Não se interessa em vender um cambuci, um cambucá, cereja do Rio Grande, etc. Mas é o que a gente quer plantar justamente para minimamente popularizar, para que as pessoas conheçam, né? Legal. Que é esse viés da educação ambiental, que também é um produto, né? Então não é comercializável, mas é extremamente importante. Então é importante mencionar também que a gente vai ter as linhas de agrofloresta, mas entre as linhas de agrofloresta a gente vai ter esse espaço mais, entre aspas, tradicional agrícola. Entre aspas, vocês vão ver, porque não vai ser nem um pouco monocultural. Então, outra coisa importante é, por exemplo, o aonde plantar. Que a gente vai para uma área ali, que vai ser onde vai ser o plantio, que foi escolhida levando em consideração várias coisas. Uma delas, eu imagino, seja o interesse de recuperar aquela área, né? Que é um pasto que, por enquanto, está sem uso e ao lado justamente desse bosque do reflorestamento. E nisso é importante a gente fazer isso que a gente chama de leitura de paisagem, que é um processo longo, que é principalmente de quem vive aqui, né? Que vai observar e observar e observar aonde o sol nasce, direção de queda de árvore, de onde a chuva vem, etc., para que você consiga, vocês, caso tenham interesse de aplicar um sistema agroflorestal na propriedade de vocês, é importantíssimo ter essa longa leitura de paisagem para vocês decidirem o que vai ser feito. Porque a agrofloresta é algo que não tem um modelo fixo, é algo que vai variar imensamente do território e dos seus interesses e das suas capacidades físicas e financeiras, né? E aí a gente volta na questão da biodiversidade, porque cada território aqui, só falando do sudeste brasileiro, uma agrofloresta que a gente vai implantar aqui em Rio Bonito não consegue ser implantada lá em Saquarema, por exemplo. Vão ser é um outro sistema, é um outro regime hídrico, é um outro tudo. Então, cada situação vai ter que ter um planejamento à parte para ver que tipo de sistema vai ser implantado, o que enriquece cada vez mais, porque cada agrofloresta vai ser diferente, consequentemente a biodiversidade vai explodir. E aí a gente já entra para o croquis como está planejado para a nossa implantação aqui. Que a gente vê que vão ser 3 linhas de agrofloresta, com um espaço de 5 metros entre cada linha, onde a gente vai plantar, por exemplo, mandioca, inhame, feijão, milho, etc. Esses iconezinhos, cada um tem uma função nesse sistema, né? A gente tem, por exemplo, frutíferas nativas de estágio médio, frutíferas nativas de estágio baixo e as espécies de poda, de extrato alto, emergente e extrato médio. Muitas coisas que a gente vai plantar, a princípio, não são com viés produtivo no sentido de produto comercial, mas no sentido de produção de biomassa, que é um conceito extremamente importante. Porque quando a gente entra na floresta, uma das coisas que a gente logo percebe é que a gente não consegue ver o chão. O chão está completamente coberto de folhas, de galhos, de animais mortos, o que seja. E essa cobertura a gente quer implantar no nosso sistema, porque essa cobertura é a adubação constante da floresta, que não precisa de ninguém vindo ali para adubar. Então a gente quer imitar isso. Consequentemente, a gente vai plantar diversas espécies que vão estar aí para ser cortadas e jogadas no chão para criar uma biodiversidade para alimentar as nossas frutíferas, as nossas plantas de maior interesse, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de nativa, a gente vê os cambucis, os cambucais, etc., em florestas desenvolvidas. Então, eles precisam desse ecossistema ali para conseguir sobreviver. Você não consegue plantar um cambucá no meio de um pasto, sem braquiária e esperar que ele cresça super bem. Então, é sobre isso, é sobre criar um ambiente, não é só sobre plantar indivíduos, né? É sobre plantar um sistema que interage com os animais também.
Volta um pouquinho. Vai imitar a floresta. Imitar a floresta, é justamente isso. Você pode explicar um pouquinho do que é uma frutífera nativa média ou baixa, uma poda? Aqui a gente está falando dos estratos. Então, por exemplo, quando a gente fala de baixo, e aí que tá. Vou até voltar um pouquinho para a questão dos estratos, porque não se trata simplesmente de altura. Cada planta, ela se desenvolve em cada um desses estratos florestais. A gente tem, por exemplo, quem já foi na Bahia, já deve ter ouvido falar do sistema de cacau-cabruca. As pessoas plantam o cacau embaixo da floresta, porque é onde ele produz melhor. Então, a gente vai ter plantas que gostam de estar pegando o sol pleno todo na cabeça dela, e a gente vai ter plantas que não gostam de pegar o sol pleno, que gostam de estar sob a sombra das outras. Então, a gente quer justamente jogar com esses conceitos para que todas as plantas ocupem o seu espaço, sem que haja uma competição direta. Então, de forma geral, quando a gente fala, tal espécie é do estrato emergente, a gente está falando dessa espécie no seu estágio adulto, maduro, digamos assim, né? Por exemplo, o jequitibá, ele é emergente. Normalmente a gente vê os jequitibás muito maior do que o dossel, só que quando você plantar um jequitibá, ele vai ser pequenininho. Ele não vai estar no estrato emergente, mas é onde ele vai chegar. Quer fazer uma pergunta? Quero. As árvores de estratos diferentes, elas são plantadas ao mesmo tempo? O ideal é plantar tudo ao mesmo tempo. Por quê? E aí entra até um pouco em confusão, né? Mas você não falou que não é para plantar o cambucá no meio do capim? Enfim, a gente vai fazer já um preparo, mas a ideia é que justamente as plantas de um desenvolvimento mais lento, como o jequitibá e o cambucá, vão ser amparadas pelas plantas de um desenvolvimento mais rápido. Que a gente vai ter espécies nativas como o fumo bravo, pau-jacaré, plantas que crescem extremamente rápido e que logo vão formar esse dossel que vai proteger essas plantas mais sensíveis, digamos assim. Então, quando a gente fala ali na frente desses estratos, a gente está falando, por exemplo, um estrato médio, uma frutífera de estrato médio, um abacate, por exemplo. É uma árvore. Não é a árvore mais gigante do mundo, mas ela já é mais alta do que uma pitanga. Uma pitanga, se a gente plantar aqui, vai ficar talvez com uns 3, 4 metros. Ela pode ficar embaixo do abacate, sabe? Respeitando o espaçamento. Mas elas não têm um tempo o tempo de crescimento de qualquer... Elas têm um tempo de crescimento diferente. O abacate, de forma geral, é um pouco mais rápido que a pitanga. Então, justamente todas essas perguntas, elas entram no planejamento e a gente vê como que é um sistema que é complexo. A gente tem que levar tudo isso em consideração. O tempo de cada uma crescer, o que cada uma precisa para crescer. Dentro desse conceito que é de sucessão, né? Se você tem uma coisa, um terreno como um pasto degradado, você vai primeiro plantar as árvores que deem um pouquinho de sombra, para já reter um pouco de água, já ter uma raiz, e aí vai plantando outras coisas. Então, não é uma ideia de que a gente vai entrar e plantar tudo de uma vez só. A gente, se for um estado vazio, um lugar vazio, você não vai primeiro plantar tipo como é que fala? Tipo os feijões. Não, os feijões que crescem rápido, fixam nitrogênio, coisa e tal. E aí depois você tira aquilo, uma feijoa, uma coisa, e aí depois vai plantar as outras, não. Na agrofloresta geral, pode ser diferente. A gente consegue implantar tudo ao mesmo tempo. Legal. A gente tem, e assim, esse planejamento. Perfeito. E um processo de recuperação de solo também. Se a gente entra num solo degradado, a gente primeiro precisa fazer, por exemplo, jogar um calcário para corrigir a acidez, adubar, caso seja um solo sem nutriente nenhum, porque também é isso, se for um solo extremamente pobre, a gente não fizer nada, e vai plantar e as plantas não vão se desenvolver. Então a gente entra com esse aporte nutricional nesse primeiro momento, justamente para dar um gás para essas plantas, e pode plantar tudo junto, inclusive um jequitibá do lado. Só que é isso, um jequitibá apontando que tem um fumo bravo do lado, que já vai crescer e fazer uma sombrinha para ele. E a agrofloresta, como é algo ao longo de um tempo, é também muita tentativa e erro. A gente vai plantar coisas que a gente idealiza que talvez não vão para frente, e a gente mais para frente pode descobrir coisas que vão muito bem nesse sistema. Então, a todo momento, a gente pode tirar uma determinada espécie e botar outra.
é algo fluido, assim como a própria floresta. Toda hora cai alguma árvore, enfim, todo tipo de coisa acontece. Então, quando a gente está falando de frutíferas nativas de extrato baixo e médio, é justamente plantas que vão se complementar nesse sistema de metro cúbico, digamos assim, de espaço, né? E as podas, a mesma lógica. A gente vai ter árvores muito altas, que eventualmente também vão ser cortadas para alimentar o solo. E a dinâmica desse momento é essa. A gente ainda está no momento de decidir exatamente quais espécies vão ser compradas. A gente está em conversa com a Marina da... Deixa eu te perguntar, você for fazer uma análise por exemplo, nós vamos para um lugar aqui, vai começar em algum lugar, vai fazer o solo, vai analisar, já tem essa análise, Bernardo? O solo já está preparado. O solo tem, Vai fazer uma análise? Bom. A gente tem análise do solo daqui, porque já foi feito aqui um projeto, né, do Instituto Internacional de Sustentabilidade com o Caminho da Mata Atlântica, em que nós plantamos 6.000 mudas de árvores nativas. Então, quando isso daí foi feito uma análise com algumas amostras em locais diferentes, tal, e que, na verdade, o que de fato acontece é que o conhecimento que você tem do solo, né, daqui da região, qualquer tal, é a mesma coisa. É a prática. Não muda nada. É um solo ácido, com aquelas dificuldades inerentes, cuidado. Iodo de alumínio. E o manejo, todo mundo já sabe também. É ele que tem a prática, né? Então, apenas aquilo consolidou, né? Porque eu estava discutindo uma vez, né, com um conhecido aqui, mas como é que você sabe que o solo é ácido? Poxa, todo mundo sabe, mas eu não tinha nada para provar, agora eu tenho. Vai botar aqui o pH, né? Posso fazer só mais uma pergunta? Você tá falando do plantio indo num local totalmente degradado. Por exemplo, eu tenho um pequeno sítio aqui. Eu tenho uns locais que realmente está lá com grama. Eu tenho mais para cima uma floresta que eu acho que está razoavelmente preservada. E tem uma parte mais baixa que é uma floresta em regeneração, uma floresta jovem, onde talvez, quer dizer, também se pode aproveitar esse espaço, quer dizer, entrar já numa floresta jovem e fazer plantio, algum plantio onde já existe alguma coisa? Quando a gente fala, se pode, a gente acaba entrando um pouco numa questão de legislação, talvez, né? Não sei qual é o caso. Porque você pode entrar e plantar o que você quiser. Tá ali eu estou numa APA, posso. Sim, porque quando a gente fala de um sistema agroflorestal, a gente muitas vezes envolve também corte, poda de algumas árvores. Porque o que acontece? A gente não está falando de uma regeneração, de um reflorestamento. De uma restauração, falando... A gente está falando de uma agrofloresta. Então tem o interesse humano em produzir alguma coisa. Então, quando a gente fala de entrar numa floresta já existente, eu acho super interessante. Mas talvez no que vá podar, etc., já chame uma atenção, principalmente estando dentro de uma APA, pode virar um pouco um fator complicante. Mas você pode fazer um enriquecimento. A floresta jovem ela tem muito capim ainda, muita gramínea, e você poda esse capim embaixo. Nesse caso sim, porque é isso. Quem convive aqui já viu áreas que eram cultivos anteriormente, que são abandonados, e que aí começa a aparecer uma embaúba, um aça-peixe, umas espécies mais arbustivas de um ciclo mais curto, né? Que são espécies que naturalmente já vão morrer dentro de alguns poucos anos. Então, o que a gente está fazendo na agrofloresta é fazer com que o ser humano seja o catalisador desses processos. Só uma questãozinha, Patrícia, você estava preocupada com o manejo. Com a possibilidade mesmo de fazer, como é que seria isso, mas eu já entendi a resposta, não quero atrapalhar a aula. Né? Porque o que acontece? No próprio projeto aqui, que a gente está dentro do projeto do Comitê de Bacias, do projeto de boas práticas, né? E lá, não sei se você chegou a ver eles fizeram um dossiê bastante complexo, muito interessante, daqui da área, como fizeram das outras áreas também, e lá tinha uma exigência, você viu? Do INEA, né? Que a gente teria que comunicar ao INEA, né? Sobre todo o projeto, tanto de agrofloresta como da restauração florestal. Não sei se você já viu isso daí, João.
E aí o que acontece? Aí eu, poxa, isso era um negócio assim, preencher o formulário. Um formulário com 10 folhas, com dados, assim, aquela coisa que é para ninguém fazer. Para ninguém fazer nada, né? Exatamente. A ideia é essa. Aí, só que, poxa, eu tive uma exigência aqui do Comitê de Bacias, né? Eu tenho que prestar contas disso aí. Então, me colocou numa situação de... Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no INEA para saber, vem cá, a gente precisa realmente fazer isso? Ainda mais porque aqui ainda tem um termo de ajuste de conduta, né? Que a gente está no programa de regularização ambiental. Somos a primeira RPPN do Estado do Rio a ter o programa de regularização ambiental assinado o termo de compromisso, né? Sim. E isso também já nos coloca na possibilidade aí de cota de reserva ambiental, que é uma coisa também bastante promissora para as RPPNs. E aí, poxa, eu fui lá e falou, não precisa nada disso. Tá? Para esse tipo de projeto de agrofloresta, sabe, que é um manejo de pequena envergadura, que você não vai ter uma produção agrícola, não há necessidade. Aí eu comuniquei para essa gente, olha só, não precisa. Ah, tá bom, tudo bem. Sim. Porque o que acontece? Os sistemas agroflorestais eles já estão previstos no Código Florestal e na Lei da Mata Atlântica. Então o INEA ele já tem um formulário para você, caso você queira estar, digamos, regularizado dentro do órgão ambiental, você pode declarar a sua agrofloresta. Só que isso é um processo burocrático que envolve um monte de coisa, é um complicador. Não é necessário. Só para encerrar o tema da minha pergunta, me corrija se eu estiver enganada, mas o que eu estou entendendo é que na agrofloresta a gente tem a mesma coisa que a gente tem na natureza. Cada caso vai ser um caso, dependendo aonde você estiver e das características da sua propriedade, dos seus objetivos, a gente vai conversar com quem entende e criar um sistema, e cada sistema vai ser original e específico daquele local e dos objetivos da pessoa que está fazendo. Sim, é isso, não é? Basicamente isso. Está ótimo, obrigada. Porque às vezes você quer produzir café, às vezes você quer produzir abacaxi, enfim. E aí cada pessoa vai ter que se adequar. E um fator extremamente importante é quem vai fazer o manejo. Porque quando a gente fala de uma floresta, a gente fala de muitos sistemas que estão envolvidos ali, que numa floresta nativa são realizados pela própria natureza, sejam os animais, sejam os ventos, seja o trovão, etc. Aqui somos nós seres humanos, pelo menos nesse princípio da introdução de uma agrofloresta. Então a gente vai plantar, por exemplo, coisas pioneiras que vão crescer super rápido, que a gente vai ter que podar. Se a gente não podar, o sistema vai desandar. Acaba que, sei lá, um cambucá pequenininho vai se perder no mato, etc. Então tem que ter essa atenção constante do manejo. E isso vai limitar o que vai ser plantado. Não adianta você plantar várias leiras de capim na pie, que ninguém vai cortar e que vai virar um capinzal tudo depois. Então isso é algo extremamente importante no planejamento, saber quem vai manejar com que frequência. E aqui a gente tem um croquis ilustrativo de como que a gente poderia fazer mais essa parte do roçado, né? Que a gente está pensando em fazer um plantio de coisas tradicionais do nosso consumo, feijão, aipim, inhame, só que coisas que possam ser integradas também no sistema. A gente não vai plantar aquela área zona nas entrelinhas só com aipim, só com inhame. A gente vai plantar tudo junto. E quando a gente fala em consórcio, um dos mais conhecidos é o das Três Irmãs, que é o milho, abóbora e feijão. E isso aproveita justamente desse ciclo de estratos, porque quando a gente planta o milho ele vai crescer como uma estaca. Nessa estaca você pode plantar um feijão que vai crescer em volta desse milho, um feijão de vara. Esse feijão, por ser uma leguminosa, ele tem uma interação com certas bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico. O nitrogênio é um dos elementos mais necessários para o crescimento vegetal. Então esse feijão está se aproveitando da estrutura física do milho, consequentemente está ajudando o milho a se alimentar. E você pode, nessas três irmãs, feijão, milho e abóbora. Que a abóbora você vai plantar no chão, que vai cobrir esse solo e vai produzir também. Então é mais ou menos essa ideia, e aqui nisso vira um universo também. Aqui tem um exemplo, né? A gente pode plantar arbóreas juntos, mas pode ser todo tipo de coisa. Eu trouxe muda de Yacon, que a gente vai experimentar um plantio também. Então aqui é onde, principalmente,
a Deildo também vai decidir muito o que vai ser plantado aqui, baseado na sua experiência. Isso aqui, você falou que ficaria plantado entre as linhas, né? Isso, entre as linhas de agrofloresta, né? Porque aqui vai ter esse espaço, não está proporcional, mas vai ter um espaço de 5 metros quadrados por 21, né? Então você faixas grandes entre as linhas que vão ter esse plantio mais de roçado, de aipim, de mandioca, de inhame, etc. Então, essa é a base do que a gente tem que falar hoje. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu entendo que são muitas dúvidas, são conceitos, porque são muitas coisas que têm que se integrar. Diga, você levantou a mão? Eu pergunto, gera muito alimento, assim, por metro quadrado? Quanto seria? Gera muito alimento justamente porque não é só por metro quadrado, é por metro cúbico, né? Então, em um pé de castanheira que vai gerar castanheira, você pode plantar maracujá, que não vai atrapalhar a castanheira, e no mesmo metro quadrado vai estar produzindo 2 tipos de alimento. Isso tudo vai depender, obviamente, do que vai ser plantado, de quem vai manejar, etc. Então, assim, tem um potencial imenso, mas que depende de tudo isso. Mas tem o potencial de produzir muito mais do que uma agricultura tradicional, onde você, com, sei lá, 2.000 metros quadrados de inhame, você vai produzir tanto de inhame. Enquanto que em tantos metros quadrados cúbicos de agrofloresta, você vai produzir uma diversidade maior de alimento, potencialmente uma quantidade maior, se você conseguir fazer com que todas as plantas se integrem, né? É em cúbico, então, né? Metade... É em cúbico. Inclusive para a terra, né? Inclusive para a terra. Você vai ter coisa produzindo dentro da terra, fora da terra, pendurado no ar, enfim. A ideia é justamente aproveitar todos esses espaços que a gente observa em uma floresta, que os invasores europeus que nos precedem não tiveram essa visão, porque eles vêm de um clima totalmente diferente, que em questão de biodiversidade nem se compara, né? Na Europa você encontra florestas que, sabe, são de pouquíssimas espécies. Enquanto aqui, se você entrar nessa floresta, é difícil você achar 2 árvores da mesma espécie. Então, espero que tenha respondido essa pergunta. Se alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Uma curiosidade, qual é esse feijão de porco? Feijão de porco é um feijão grandão, branco, né? De forma geral, ele não é consumido, mas ele é extremamente importante para cobertura vegetal. Ele cresce rápido. Da terra. Ele alimenta a terra através dessa interação com bactérias. E a ideia dele é isso: ele cresce, a gente corta e joga no chão. Aí ele rebrota, cresce, a gente corta e joga no chão. É o guando também, o guandu. O guando também. O guando já é um feijão guando é que maravilhoso. O guando é comestível. O guando é maravilhoso. É maravilhoso, é uma delícia. É muito mais comum no Nordeste, assim. Mas é um feijão que ele dá um arbusto, assim. E produz, e você pode podar ele inteiro, no ano que vem ele produz de novo. Então é uma planta muito interessante para esse sistema agroflorestal, porque é isso, no momento que ele está sombreando demais, você pode cortar ele todo, ele vai abrir sol para outras coisas e o ciclo continua. Lá no sítio a gente Marcelo, uma vermelho, pergunta. preto, de vara. De feijão? É. Maravilhoso. Sim. Diga. Quando você, por exemplo, a gente está acostumado, né, que determinadas espécies têm o seu tempo de plantio, né, que é mais apropriado, né, para o desenvolvimento. Esse sistema de agrofloresta, ele permite uma flexibilidade com relação ao suposto tempo de plantio de uma determinada espécie? Permite, principalmente quando a gente pensa nessa área do roçado, né? Porque essa área é algo que vai ter um ciclo muito maior de troca de espécies. Assim. Não sei se é mais ou menos isso que você está pensando. Sim. Mas, por exemplo, é outra questão que eu levantei lá no quando plantar. Principalmente quando a gente fala dessas coisas, se a gente perguntar a agricultores tradicionais aqui, eles vão falar qual é a época ideal de plantar. Isso. Milho a gente planta em setembro, não tem por que plantar em maio, que o clima está seco, etc. A gente tem que se atentar a tudo isso. E até, por exemplo, nesse sistema que eu mencionei das 3 irmãs, feijão, milho e abóbora, não adianta você plantar os 3 ao mesmo tempo, porque o feijão vai crescer muito mais rápido, vai trepar em cima do milho, o milho vai se afogar no feijão. Tem que plantar o milho primeiro, para ele crescer, e plantar o feijão para ele crescer no milho. Então envolve tudo isso também, toda essa lógica, e a lógica também da rotação de culturas. Então, numa área que você plantou um aipim, depois de 9 meses, 1 ano, quando você colher esse aipim, o ideal é você plantar outra coisa.
Porque o aipim vai estar consumindo determinados nutrientes que outra espécie vai estar consumindo outros nutrientes. Então, se você plantar, que foi o que aconteceu na nossa história com a agrícola no Sudeste, a mesma coisa o tempo todo no mesmo lugar, vai absorver sempre os mesmos nutrientes e aquela cultura não é sustentável. Então a ideia da agrofloresta é você reflorestar e ao mesmo tempo plantar? Qual é o... É por aí. Esse é o conceito? Essa é a ideia, exatamente. É você... Não só plantar, mas também... Não só plantar pra gente, né? Essa é plantar para a natureza. Exatamente. A gente vai estar plantando justamente para fazer essa integração de uma recuperação ambiental com o interesse humano. Sim. Que é algo que a nossa sociedade entra em conflito porque a gente tenta seguir um ideal de preservação que isola o ser humano. Então, uma área preservada é uma área que o ser humano não pode tocar, não pode chegar, não pode coletar sementes, não pode fazer nada. Isso está sendo feito isso? Isso tem sido feito pelo Brasil, pelo mundo? Agrofloresta? Cada vez mais. Cada vez mais. A gente tem cada vez mais exemplos de agrofloresta. O João, que eu conheci agora, também já tem outros exemplos por aqui de agrofloresta sendo realizadas. E aqui em Friburgo tem chamado muita atenção, né? Eu moro num lugar perto de Toledo, não sei quem conhece Ponte Branca ali, onde a gente tem uma agrofloresta também. Enfim, tem alguns pontos aqui de Friburgo onde isso já está ocorrendo, mas de uma maneira muito incipiente, de uma maneira sem muito apoio governamental, de uma maneira sem muita visibilidade. Mas que é uma ideia que quando a gente analisa é, assim, ao meu ver, é o futuro, sabe? Porque é justamente a gente está recuperando o solo, recuperando degrada vida, e ao mesmo tempo continua recupera e produz alimento. Então, assim, mas ao mesmo tempo é isso. É um sistema complexo. Então a gente precisa de cada vez mais centros de formação, de capacitação de pessoas para implantar esse tipo de sistema. Porque é o que o nosso solo quer. Quando você corta uma floresta e deixa ela quieta, ela vai rebrotar uma floresta. Então a gente tem que se aproveitar do que a terra está querendo para a gente selecionar o que a gente também quer. Então é justamente esse equilíbrio interesse humano e recuperação ambiental. Porque essas plantações elas vão crescer mais rápido do que a floresta. Sim, de forma geral sim. Até porque quando a gente fala de aipim, de milho, de inhame, feijão, a gente está falando de plantas que foram cultivadas pelo ser humano ao longo de milhares de anos, com o intuito produtivo. Então é isso, elas são mais rápidas. Enquanto que plantas, as mais nativas, principalmente devido à pouca atenção que a gente dá a elas, elas são mais lentas, mas porque elas estão mais, entre aspas, selvagens. Assim. Então a gente quer justamente fazer esse equilíbrio, né? Enquanto isso a floresta enquanto isso a parte da floresta está crescendo. Essas plantinhas que nascem assim, a gente chama de mato, né? E vai tirando assim. As espontâneas, né, que recebem esse nome de mato, quando a gente fala de mato, a gente fala de milhões de espécies diferentes. Né? E a gente observa muito na agrofloresta isso também. Quais plantas que aparecem do nada? Quais que a gente tem que deixar, tem que tirar. Exatamente. Essas plantas frutíferas, qualquer uma, por exemplo, lá no terreno dela apareceu, ninguém plantou o pé de abacate. Será que deixou cair ali uma... Talvez alguém tenha jogado um caroço de abacate. Porque assim, daqui, né, e aí a gente entra numa outra questão muito importante, que é a distinção de espécies nativas e de espécies exóticas. Tipicamente, quando a gente ouve exótico, a gente pensa num negócio bonito, num negócio diferente. Na biologia, quando a gente fala de uma espécie exótica, a gente está falando de uma espécie que vem de um outro lugar, que não é aqui, nesse caso, esse bioma da Mata Atlântica. Por si só, isso não é um problema, mas a gente tem o conceito das espécies exóticas invasoras, que são, não sei se vocês reconhecem, por exemplo, a leucena ou diversas outras espécies, a jaqueira, por exemplo, que no Rio de Janeiro é um problema imenso, que devido à história do Sudeste também, Dom Pedro II, muito tempo atrás, resolveu reflorestar a Mata Atlântica depois dos europeus terem destruído tudo, porque acabou a água da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele reflorestou naquela época utilizando muita jaqueira. Naquela época não tinha esse conceito do que é nativo e o que é exótico. Então a jaqueira é uma espécie que vem lá da Índia e se aproveitou dos espaços abertos no Sudeste para colonizar esses espaços. Isso gera uma série de problemas. Muita gente a princípio pensa, poxa, mas que maravilha, né? Uma jaqueira produz tanto alimento. Só que esse alimento que a jaqueira está produzindo, outras frutas estariam produzindo também, de outras várias espécies.
Então isso vai empobrecendo a biodiversidade da Mata Atlântica que a gente tanto preza, que é a maior do mundo. Aqui em Friburgo, o que está virando um problema é a cerejeira, que todo mundo acha, ai, que coisa linda, que coisa linda. Exatamente. Mas vai ocupando o lugar, ela se espalha de uma maneira que não... Sim, os pássaros espalham ela. E o pássaro que está espalhando a cerejeira podia estar espalhando a copaíba. Só que não tá, e ela vai ocupa demais o espaço. Acho que o que as pessoas não percebem é que ela se espalha numa rapidez e de uma maneira que realmente não permite que outras árvores nativas... ela não fica assim, uma aqui, outra ali, tá legal. Não, é uma ocupação predatória. Exatamente. Né? A cerejeira é um exemplo ótimo aqui em Friburgo de o que é uma espécie invasora. Porque ela produz uma frutinha. Ela não produz a cereja, né? Como o nome sugere. Ela produz beleza, ela é linda, mas... Ela dá um frutinho preto que o passarinho gosta. Que passarinho ama. Pois é. Para aqui não é. E aí isso é um problema enorme, porque a pessoa a princípio pensa, poxa, mas está alimentando o coitado do passarinho, né? Só que está se aproveitando de um histórico de destruição que a gente tem, que a gente vê esses morros tudo pelado aqui em Friburgo, onde já foi floresta e que agora uma espécie exótica está se aproveitando. Em vez de nascer milhões de espécies nativas que a gente passa a nem conhecer, a gente está tendo uma espécie lá do Japão que está ocupando esse território, sabe? Sem gerar todos esses... Então, nós trazemos uma planta de Campo de Jordão, compramos uma muda lá no horto e plantamos aqui uma... Aquela que tem Campo de Jordão, esqueci o nome dela, parece uma folha canadense. Ela não está se desenvolvendo. Eu falei assim, olha, é invasão, a gente tem que tirar ela daqui. Pô, nós dentro do carro, ela começou, no caminho, ela começou a expelir um negócio dentro do carro. Então, cara, a gente não parava de espirrar, né? Olho lacrimejando. Mas então, parar o carro. Aqui ela não está se desenvolvendo. Tipo, a natureza está, sabe? Tá dizendo tem terra de passarinho e tudo. Tipo, ela me ficou tira meio pau da daqui. vida com a Planta um Querendo biribarra, tirar é ela o de que ela lá. está dizendo. Plante um biribarra, é o que ela está dizendo. Pô, ela não se desenvolveu. Uma jabuticaba. Poxa, que delícia. Em relação à sustentabilidade da agrofloresta, né? Dos produtos gerados pela agrofloresta. Porque quando você fez lá atrás aquele histórico, né, da ocupação do solo, né, dos colonizadores iniciais e tal, né, que trouxeram um modo de plantio que era de acordo com o seu território, e com o tempo também foi passando, né, e houve uma modificação também dos mecanismos, do modo de produção. Sim. E aí começou também a ter um crescimento do capitalismo. Sim. Né? E aí o capitalismo ele também exige que haja uma produção adequada a esse sistema, que você tem que ter uma escala de produção, você tem que produzir muito, né? E gastar pouco, até gastar mais, mas a produção então tem que ser maior ainda. Você começa a exigir a mecanização da produção agrícola e tal, que vai parar, né, no agro, né, da soja, aqueles campos enormes, tal, aquela coisa. Então, e o capitalismo, com isso, ele faz com que esses produtos fiquem mais baratos. De fato, gera uma alimentação que é mais barata para a população. E a gente sabe que o produto orgânico, né, os produtos produzidos na agrofloresta, eles têm um custo adicional, né, por conta das características próprias, né, o manejo, o que precisa, aquele cuidado maior. E aí gera um problema, né? O Adeildo é testemunha disso, né? Sim. Porque ele tem aqui uma banquinha aqui no Rio Bonito, ele coloca ali 2 produtos, o orgânico, né, e o não orgânico na banquinha. As pessoas vão comprar qual? As pessoas vão comprar, a não ser que seja uma pessoa esclarecida, consciente, preocupada especificamente com uma alimentação saudável, aquela, já tem um nível de... E com possibilidade de pagar. E possibilidade de pagar, porque às vezes também tem isso, claro. Senão eles vão comprar o que 99,9% compra, que é o não orgânico. Então, como lidar com a questão da sustentabilidade da agrofloresta? Nós temos lá no Niterói, tem no Campo de São Bento, todo sábado, tem uma feirinha de orgânico. Que você se cadastra, até deve ser legal para ele, de repente a gente bolar isso. É caríssimo, é mais caro do normal. Gente, é um caminho.
Eu acho que vai ter... É tudo um processo. Como na natureza a gente tem processos, na hora que a gente está querendo recuperar as nossas práticas agrícolas, culturais, etc., a gente vai no ritmo da natureza também. Também vai ter um processo, também vai ter um caminho para a gente chegar a poder ter uma produção orgânica que não seja tão mais cara assim, que vale a pena ou que as pessoas tenham possibilidade de fazer essa escolha. Isso é um assunto extremamente importante, que é o sistema. E é uma questão que talvez seja para uma outra aula, né? Talvez, mas é isso, a Revolução Verde ela chegou nessa ideia de menos pessoas conseguirem cultivar mais terra através da mecanização e através do uso de químicos indiscriminado. Consequentemente, isso ficou popularizado, né? Aqui, eu moro num sítio aqui em Friburgo também, e é muito difícil achar alguém que queira roçar um terreno. Joga um mata-mata ali. Rapidinho resolve. Então, assim, é essa lógica da praticidade, essa lógica do agora. E que é essa lógica que alimenta a degradação do solo. Então, quando a gente fala de agrofloresta, a gente fala de resistência, a gente fala de inovação. Mas, realmente, é complicado, porque quem faz agrofloresta? É difícil achar quem trabalha com isso na região, de forma geral. Porque o sistema não quer que as pessoas trabalhem com isso. Porque quando a gente fala de agrofloresta, a gente fala inclusive de mais pessoas trabalhando a terra do que um sistema, como a gente vê lá no Mato Grosso do Sul, um cara com um trator cultivando milhares de hectares. Você fala de descentralização, você fala de não ter intermediário, de ter o pequeno produtor com o trabalho dele valorizado. Você fala de um monte de coisa que não interessa. E de segurança alimentar, diversidade de alimentação. Porque a gente está habituado a consumir o que está no mercado. Então é aquela lógica, a gente vê o milho amarelo, a gente vê a batata doce branca, e se esquece que existe uma diversidade infinita de cores de milho, de cores de batata doce, de alimentos, porque o sistema prefere isso, prefere aquela cultura que já foi acondicionada ao mercado. Então, é um trabalho difícil a agrofloresta, por causa disso tudo. O sistema não quer que a gente faça agrofloresta. O sistema quer que a gente cultive com trator e mecanização e de agrotóxico uma meia dúzia de produtos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, realmente é um pouco de um desafio que a gente encara, porque o sistema não abre espaço para isso. E, enfim, não tem centros de capacitação de pessoas para trabalhar com isso. E aí acaba que muita gente faz agrofloresta com pouca sabedoria e acaba que... O êxodo rural, né? Colabora muito com isso. Ele está plantando, vai para a cidade. Ninguém jovem quer trabalhar na roça. Eu, pelo menos, assim, das experiências que eu tenho vivido aqui, ninguém quer trabalhar. Tem muita gente querendo largar a cidade para vir para a roça. Consequentemente, tem um monte de terra sem gente para trabalhar, o que facilita a Revolução Verde, que aí vai ter um cara comprando toda essa terra, produzindo mecanizado, etc, etc. Então... Você acha que esse êxodo urbano está aumentando muito ou não? A gente que vê, nós, por exemplo, estamos nesse êxodo urbano. Eu vim para cá durante a pandemia junto com um monte de gente do Rio de Janeiro também. Mas cada um vem com um objetivo, nem todo mundo fica. E trabalhar na terra é difícil, realmente, não é... Até muita gente que vem super animado, querendo, não fica. Porque o sistema, sabe, é difícil você ganhar dinheiro com a agrofloresta. Sabe? Mas aqui que a gente está numa APA, o fato da gente estar numa APA especificamente aqui em Rio Bonito de Lumiar é uma coisa que favorece a gente trabalhar com o sistema de agrofloresta. Sim, porque é complicado, tem o zoneamento, existem áreas que são onde é permitido a agricultura, há muitas áreas onde não é, mas nessas áreas não é permitida a agricultura, mas é possível fazer um consórcio, fazer alguma coisa agroflorestal. Então, quando a gente pensa especificamente aqui em Rio Bonito e outras áreas semelhantes, acho que são os lugares onde a oportunidade aparece de fazer, e aí, a partir disso, você começar a ter os exemplos, né? Começar a ter para mostrar como é que funciona, mostrar que aquilo dá certo, mostrar que é possível. Sim. Tem que ter paciência, porque leva um tempo. E assim,
mas para fechar a situação, falando em exemplos, em Paraty a gente tem um exemplo muito bom, que é do, se não me engano, sítio São Jorge, do Zé Ferreira e do Jorge Ferreira, que eles são agricultores tradicionais na região há muito tempo, uma região muito preservada. Eventualmente fizeram uma unidade de conservação nessa região onde eles estavam e eles tiveram que ir embora, porque não pode, né, a agricultura naquela categoria de unidade de conservação. Só que eles já praticavam agrofloresta e eles conseguiram provar, inclusive judicialmente, que o sistema agrícola deles contribuía para a conservação da unidade de conservação. Então eles ganharam o direito de se permanecer cultivando e comercializando dentro de uma unidade de conservação devido a isso, a provar que as duas coisas andam juntos. A agricultura não precisa ser uma atividade degradativa, sabe? Mas a gente tem que dar o exemplo. Então é isso. Vamos conversar mais no campo, mãos à roça, todo mundo.